30 de dezembro de 2024. No dia de hoje o Bitcoin já caiu, já subiu, tá uma loucura, mas para quem tá interessado no longo prazo, eu quero mostrar para vocês e dizer que eu tô super feliz de divulgar algumas bases de dados que eu passei algumas semanas construindo, especificamente são 4 bases, mas uma delas é a mais importante, tá? Essas são as 4, é um agregado de links, né, uma biblioteca, meus artigos e newsletters favoritas, um agregado com projeções de preço pro Bitcoin, metodologia de valuation, os e-mails Satoshi Nakamoto, né, 120 páginas de e-mails que foram divulgadas esse ano. Vou mostrar um pouquinho mais no detalhe cada uma, mas essa aqui é a mais importante. Eu agreguei todas as informações que eu encontrei relacionadas aos treasures, né? O Bitcoin no tesouro das empresas, dos governos e discussões relacionadas ao Bitcoin, sendo as propostas de lei para adicionar o Bitcoin como reserva de valor, né? Então, assim, existem muitas informações, vou mostrar em detalhes cada uma delas para vocês. Vou começar ali das mais fáceis, né? Só para vocês já terem um overview do que é essa base de dados, porque, sério, gente, eu tô super feliz em divulgar isso aqui para vocês. Acho que a gente consegue daí ter uma noção muito legal sobre o que de fato tem acontecido, né? Então, por exemplo, depois de construir essa base de dados, eu percebi algumas coisas que até agora eu não tinha percebido. Então, por exemplo, todo mundo fala sobre as empresas que compraram Bitcoin em 2024, mas ninguém fala para vocês que nós tivemos empresas que venderam também Bitcoin em 2024. Nós tivemos, por exemplo, 2 empresas que venderam toda a posição em Bitcoin. Ao mesmo tempo, né, nós também, nossa, essa guerra, né, pelos países comprando Bitcoin para construção das suas reservas, mas na prática, mesmo, atualmente nós temos 2 países com propostas de leis realmente submetidas, né? Então, com essa base de dados, acho que o objetivo é transformar essas informações que a gente tem, que pipoca todos os dias, mas em um agregado que dê realmente noção pra gente do que tem acontecido. Então, a gente vai olhar em detalhes para essa base, mas só para apresentar para vocês as outras também. Então, essa aqui de bibliotecas e links tem os meus artigos favoritos, né? Vários deles que eu escrevi ou traduzi. Aqui, meus reports favoritos também, eu vou adicionando eles aqui à medida em que eu vou tendo contato, né, com bons reports, newsletter que eu acompanho todas as semanas ou dias, às vezes, algumas links, né, e ferramentas aqui para navegar no mundo cripto, alguns artigos e também os meus livros favoritos. Essa aqui é a mais simples. Essa aqui é um agregado das projeções e metodologias de valuation do Bitcoin, né, aqui eu agreguei, inclusive, algumas delas, né, então as projeções da VanEck, as projeções da Bitwise, as projeções utilizando Power Law, projeção do Plan B, do Match Score utilizando o P-Cycle Indicator, as minhas próprias, né? Aí aqui eu tô agregando todas elas, né? Então tem o link, tem qual é a projeção de preço, qual é a data dessa projeção de preço, e aqui tem inclusive uma explicação em relação a algumas delas, né? O que é o Stock to Flow, como que o Plan B, né, utilizando Stock to Flow, quais são as projeções dele, a minha projeção utilizando Stock to Flow, a questão da adoção institucional do portfólio, quanto isso levaria ao Bitcoin, e as projeções considerando os históricos passados, né, utilizando 2 metodologias, uma aqui da VanEck e uma do Matt Scrub, né. Então, vocês têm essa base. Isso aqui eu já mostrei para vocês, mas eu tenho continuado esse trabalho, né? Mas para quem ainda não sabe, eu comecei a traduzir as 120 páginas de e-mails trocadas, né? Pelo Malte Malme e o Satoshi Nakamoto, que foram publicados esse ano. Nós não tínhamos acesso a esses e-mails até esse ano. E tem algumas coisas muito legais, né? Então, tem, por exemplo, 29 questões, né, sobre o Bitcoin que foram respondidas pelo Satoshi Nakamoto. Por exemplo, por que 21 milhões de unidades? Eu lembro que eu sempre tive essa dúvida, né? Nunca ninguém me explicou de fato, porque eu descobri quando esses e-mails foram publicados. Nós temos também uma espécie de FAQ, né, que foi criada ali do Satoshi junto com o Sirius, né, que é o Martin Malman. E nós temos várias questões importantes, o dia em que a palavra cryptocurrency foi criada, né, e aí vocês podem simplesmente clicar aqui, né, e acessar. Acho que eu não falei, né, o site é rromano.notion.site, aí é só vocês clicarem que vocês vão entrar, mas a mais importante de todas é essa, e é essa em que eu dediquei algumas semanas de trabalho. Isso aqui, inclusive, é o resumo, digamos, desse trabalho. Essa imagem vai ser feita o update dela mensalmente, tá? Esse aqui é um update em tempo real, mas só para explicar para vocês, né? Então, quando eu junto todas as informações agregadas nessas bases de dados, eu tenho essa imagem aqui, tá? Em que nós sabemos mais ou menos, né, utilizando algumas metodologias daí, quanto de Bitcoin que está perdido. Aqui eu uso, né, eu vou
e deixando cada vez mais complexa e mais completa, na verdade, né? Essas informações. Mas aqui, por exemplo, eu uso supply inativo há mais de 10 anos, uma porcentagem desse supply, número de bitcoins com Satoshi Nakamoto para ser minerado, o que a gente considera que está na mão dos indivíduos, né? E aqui eu fiz uma distinção em relação às exchanges, que seriam não custodial, e o autocustodial. Vou fazer algumas observações em relação a isso no futuro, né? Mas esse número aqui provavelmente é muito maior, né? Isso aqui é só considerando as top 11 exchanges. Vocês vão conseguir saber, né? Esse número a partir daqui. E aí aqui tem endereços agregados, né? Então, por exemplo, da Binance, tu entra aqui, tu consegue ver quais endereços da Binance eu tô considerando, né? Então, aqui são vários endereços que eu tô considerando. E a soma desses bitcoins é o que vai para lá. E a soma daquelas 11 maior é o que tá definido aqui. As ETFs, né, BlackRock tem uma posição bem relevante em relação aos ETFs, mesma coisa com as empresas públicas, né, que detêm Bitcoin, MicroStrategy tem uma posição bem grande, governos e as empresas privadas, tá? Isso aqui vai ser atualizado mensalmente, isso aqui é atualizado em tempo real, então talvez tenha uma divergênciazinha em relação a esses dois, né, mas aqui tem os dados, e esses dados vêm, então, né, do somado da soma dessas tabelinhas aqui de baixo, tá? E aí, algumas coisas legais, né? Tem esse cabeçalho também precisa ser atualizado sempre, né? Em que vocês conseguem ter essas informações mais resumidas, né? Então, por exemplo, as empresas públicas. Quantos Bitcoin tem na mão das empresas públicas? O número de empresas que tem Bitcoin, 67 hoje, né? E aí eu tô deixando esses dados de uma forma muito mais complexa, eu nunca vi esses dados dessa forma, né? Então, por exemplo, esse ano 30 empresas compraram, mas nós somente tivemos 7 empresas vendendo, sendo que 2 empresas venderam completamente a sua posição. Esse dado eu nunca tinha encontrado em nenhum lugar, né? E aí, para vocês saberem, por exemplo, quais são as empresas vendedoras, ali em relação às empresas públicas, né? Vocês podem abrir. Opa, peraí, vocês podem. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo abrir. Vocês podem vir aqui. Aí aqui, ó, tem essas informações gerais aqui. E aí aqui, por exemplo, vocês podem filtrar por quem vendeu e podem filtrar por quem vendeu em 2024, né? Mas eu vou colocar... Opa! Talvez eu tenha que dar um zoom. Só aqui nas empresas vendedoras. Por que eu não consigo abrir essa tabela inteira por aqui? Filtros aqui. Boa. Vamos lá. Que esse... Ah, desculpa. Aqui. Vamos ver em Action. Isso, Cell. Aí vocês filtram aqui, né? Eles vão conseguir saber quem vendeu em 2024. Em 2024 nós tivemos a Digital X, nós tivemos a Big Digital, Cypherpunk Holdings, Vinas, Argo, essa aqui também. Ó, tudo isso aqui é 2024, né? Essas daqui venderam 2023, 2022, 2022, né? Então a gente sabe qual vendeu. E especificamente nós tivemos, né? Olha aqui, eu até achei que tivesse sido... Foram 3, não, aqui 2 empresas que zeraram sua posição em 2024, tá vendo? Então vocês conseguem saber isso aqui também. Vocês podem filtrar, na verdade, pelo que vocês quiserem, né? Por países. Eu me surpreendi também de descobrir que muitas empresas são canadenses. Isso é uma coisa que eu não imaginava, assim, não tinha essa noção, mas olha quantas empresas que são canadenses, né? Então tem vários insights aqui legais que vocês podem ir tirando em relação a isso, né? Aí aqui eu também tô colocando, né? Então, por exemplo, por mês, né? Então, em novembro, 7 empresas iniciaram, né? Começaram as suas... Não tinha nenhuma reserva, começaram. Só em dezembro já foram 5 empresas. E aí algumas coisas legais também, né? Então, por exemplo, só hoje. Aqui eu vou adicionando as notícias, tá? Em relação ou aos ETFs, ou relacionados às empresas públicas e privadas comprando, ou relacionados às reservas dos países, né? Que a gente que chama também a abreviação BSR, né? É o Bitcoin Strategy Reserve, né? Então, o que a gente sabe? Nós sabemos, né, que hoje, na verdade, né? Isso aqui é tudo de dezembro. Mas que hoje a Genesis Group aumentou a sua posição, a Tether aumentou a sua posição e a MicroStrategy também aumentou a sua posição, né? E aí a gente conseguiria saber que Genesis Group especificamente começou em novembro. Ela começou a acumulação dela a primeira vez em novembro, já anunciou novas compras hoje, já anunciou que inclusive quer aumentar as suas compras, né? E aí aqui, se vocês clicarem no All News, aí tem todas as notícias, né? Eu comecei agora em dezembro. Eu rodei as notícias de dezembro, mais relacionadas aos ETFs, aos países e às empresas, que públicas e privadas estão juntas, né? Então, além das informações, né, relacionadas às
empresas públicas, as empresas privadas. De privadas não tive, né, nenhuma notícia ali de seller. Nós também temos agregado as questões dos países. Aqui daí eu separei também, por exemplo, né, os países que estão ativamente comprando via mineração, né, minerando ou realmente comprando ativamente mesmo. Nós temos 2 países, El Salvador e Butão, e países comprando de maneira indireta, nós também temos 2 países que venderam, né, nós tivemos esse ano a Alemanha, mas nós também temos a Finlândia na lista de países vendedores que vendeu para doar para a Ucrânia. Olha só que curioso, né, essa era uma coisa que eu também não sabia. Em relação daí o Bitcoin Reserve, né, eu adicionei isso pra gente ter realmente uma noção do que tem acontecido, porque muitas vezes a gente começa a ouvir falar, nossa, todos os países, né? Todo mundo vai comprar, meu Deus do céu. Mas na prática, eu queria saber na prática como é que tá essa disputa, né? E eu descobri que, por exemplo, nós temos, na verdade, 2 países com propostas realmente feitas. Curiosamente, é o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um projeto de lei relacionado ao país, mas ele também tem projetos de leis por estado, né? Então, aqui vocês têm o link da lei. E aí, aqui os Estados Unidos, né, em relação ao governo, nós temos um projeto de lei para o Texas, 2 para Ohio e 1 para Pensilvânia. Brasil também já tem uma lei submetida. Rússia tem um debate institucional, mas que a gente saiba, não tem lei. Poland, né, tem um presidente, né, que a Polônia, né, tem um candidato à presidência para 2025, uma proposta ali já. Japão e Chile já rejeitaram, já disseram, tipo, isso aqui não vai acontecer agora, então também tem essa questão de quais países rejeitaram, né, além de um overview em relação, de fato, ao que tá acontecendo, o que é lei, o que é debate, o que é simplesmente fofoca, né. Em relação à fofoca, eu também adiciono aqui os países em que tem fofoca e rumores, né, relacionados à compra. Então, por exemplo, teve uma super notícia de que o CZ publicou que estava tendo uma super compra, né, do pessoal ali dos Emirados Árabes, né, mas é um rumor, então tem separado aqui por rumor, a gente também tem, mas de fato não tem uma coisa institucional e clara ali, né, tem a divisão, então assim, desses holders, né, desse Bitcoin para os países, o que foi apreendido, o que é país de fato minerando ou comprando, o que é exposição indireta, tem o link daí, ou da fonte ou da própria wallet do país, para vocês terem uma noção, né, e aqui sempre é o agregado da soma desses países. Aqui também tem algumas outras informações adicionais, ó, que vocês podem saber. Tô começando a colocar, então, se eles têm alguma outra coisa, né, algum outro valor. Então, Butão, por exemplo, tem 650 mil bitcoins. Os Estados Unidos também tem uma posição ali interessante em Ether, né? Então também tem essas informações agregadas que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. E aqui em relação às empresas públicas, né? Tem o nome das empresas, quantidade de Bitcoin, quais países elas são, de qual setor, né? Ela diz respeito, se essa empresa é ou não relacionada ao mercado cripto. Aqui eu tô adicionando ainda esses dados agregados, né, relacionados ao preço médio, e aqui tem essas outras informações, né. Então, qual foi a data de entrada dessa empresa, qual é a última informação que a gente tem em relação a ela e o que essa ação significa, né? Tipo, então, por exemplo, aqui da Tesla, né? Eles começaram em 2021, 2022, a última coisa que a gente sabe foi uma venda, né? Eles ainda têm uma posição, eles podem clicar aqui e ver em tempo real essa carteira deles, né? Mas aí tem essas informações todas que vocês podem ir observando. E aqui de novo, né? Quais empresas entraram esse mês, quantas empresas compraram esse ano, quantas empresas que venderam esse ano, quantas empresas que se desfizeram completamente das suas posições. Empresas privadas, né, a gente tem muito menos informações, então é um pouco difícil de saber ali as coisas, mas eu tô adicionando as informações na medida em que eu posso. Eu tô considerando aqui, inclusive, as que eu não tenho uma fonte 100% correta, mas eu até imagino que o número seja maior, né? Então, por exemplo, a Yubi é uma empresa brasileira que já anunciou que tinha feito uma reserva, mas eu não consegui achar dados, né? Eu imagino que esse número seja maior. Aqui eu adicionei os ETFs só para eu ter uma noção para adicionar ali na base, né? E adicionei também, inclusive, se eles têm outras criptomoedas nas wallets, né? Nos trackers de wallet. E aqui, de novo, as exchanges, tá, gente? E aí, com isso, qual que é meu objetivo, né? Que vocês possam sempre ter essas notícias em tempo real e ter uma noção de fato. Eu quero publicar um report mensal a partir dessas notícias para a gente ter realmente uma noção de quem tem comprado, quais empresas têm comprado, qual é o comportamento delas, se elas têm vendido, se elas não têm vendido. E aqui é o agregado das notícias, né? Então hoje nós tivemos essas 3 notícias que já estão aqui, né? A MicroStrategy comprando mais 2 mil
bitcoins. Nós tivemos a Tether, né, adicionando, a Tether, que é uma empresa privada, adicionando bitcoins nas suas reservas ali, ela tem uma reserva bem grande. E nós também tivemos o Genesis Group, que entrou em novembro, adicionando bitcoin. Então essas 3 notícias do dia também já estão aqui no tracker. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês aproveitem muito esses dados, assim, eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha, de fato, uma noção do que tem acontecido. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, porque são muitos dados, mas o meu objetivo aqui, à medida em que eu vou contando pra vocês as notícias do dia, a gente vai utilizando a base, melhorando a base juntas, e claro, se vocês tiverem qualquer feedback, qualquer dado adicional pra complementar, vai ser muito bem-vindo. Eu vou adicionar, podem deixar nos comentários, que aí a gente vai melhorando essa base juntas. Espero que vocês gostem, é meu presente de ano novo pra vocês. Até mais!